Vamos lá. Falo sim, meu irmão, um abraço para você assistindo a programação a partir de agora. Estamos ao vivo, direto aqui da Amazônia, com a qualidade da imagem não tão boa como nós gostaríamos, mas pelo menos ainda há possibilidade de estarmos aqui com você, então por isso damos graças ao Criador, não é verdade? Você está aí com saúde, gozando de paz, tranquilidade, e nós aqui também, neste cantinho da Amazônia aqui também, gozando de toda a paz e tranquilidade. Já reparei aqui agora, que agora quando começou o programa, a minha imagem, deu uma melhorada, né? Estamos aí, gente, muito boa noite, obrigado a todos por estar acompanhando a programação nossa, bastante gente já assistindo, muito obrigado mesmo, vamos juntos aqui por mais ou menos uma hora e meia, quem sabe, tá bom? Com a coisa fluindo, nós vamos caminhando e sorrindo. Hoje o tema da live é as fases da agenda global, tá certo? Vamos aqui dissecar fase por fase, vamos comentar sobre isso e trazer também outros assuntos aqui importantes, tá certo? Bastante ferramenta de entendimento e bastante elucidações a respeito do momento atual, do que está acontecendo no mundo e também, é claro, onde iremos parar com tudo isso. Então, a partir de agora, você está convidado, você está convidada a continuar assistindo aqui a nossa live, porque a partir de agora está no ar, direto aqui da Amazônia, a live do Prepare-se. Antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de agradecer a audiência qualificada do Geladeira, em São Bernardo do Campo, obrigado. Também o Marcelo lá em São Paulo, mandando bastante comunicados para o Rubens, muito obrigado, tá certo? Hoje eu até separei um pedacinho aqui de um filme que ele mandou para mim, mandando um abraço para Helenise Anduz, um abraço, minha querida, viu? E a todos que acompanham a gente, olha aqui, Maria de Fátima, a partir de agora também patrocinando o programa, a Tatiana também a partir de agora patrocinando também o programa, o Flávio Santos que já está aqui, o Washington Almeida, o Henrique Soares a partir de agora também patrocinando o programa, o RB Cardoso também está na área. Muito obrigado, pessoal,
pela audiência maravilhosa, viu? O programa está começando, com muita alegria nós estamos aqui fazendo para você esse especial aqui direto da Amazônia. Eu vou ter que consertar isso aqui, gente, não tem jeito. Vou ter que dar uma consertadinha aqui, porque olha como está a coisa aqui, está muito difícil. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Aí piorou mais ainda, aí ficou tudo azul. Agora sim, agora acho que melhorou. Agora sim, a imagem está bem melhor agora, né? Para que você veja o Rubens não com tão péssima qualidade, mas com uma qualidade razoável. Bom, gente, aqui a hora certa, 22h07, a nossa live começando às 22 horas. Por que, Rubens, a live começa essa hora? Porque aqui na Amazônia, a conexão de internet aqui, ela não é dedicada, não é uma conexão direto para minha casa, é uma conexão para uma casa na cidade. A cidade fica a 140 quilômetros e desta casa o sinal é transmitido de uma única fonte de internet, cabo, claro, aí é cabo, como se chama? Fibra ótica, né? É uma conexão de 200 megas, mas ela é repetida em 4 pontos na mata, ligados por antenas que estão conectadas a um sistema de energia elétrica gerada por células fotovoltaicas, aquelas que captam energia solar, tá certo? Placas solares. Então você vê a precariedade que é. Então esta internet, que é uma só na cidade, ela é lançada para cá, para a Amazônia, para cá, para a mata, região da mata, passa por 4 pontos de realimentação feitos por placas de energia solar, e aqui ela é compartilhada pelas pessoas da vila. Então você vê. Aí o que acontece das 10 horas da noite? É porque tem menos pessoas esta hora conectado. Aqui é um local em que as pessoas trabalham, até domingo eles trabalham, e trabalham muito. Então o que acontece? As pessoas têm costume de dormir cedo, as pessoas não dormem tão tarde. E assim, essa hora eu penso que a maioria já está dormindo, e por isso a gente consegue fazer uma transmissão aqui, talvez não com a qualidade 1000, mas pelo menos para fazer chegar até você. Tá explicado? Então tá bom. Eu gostaria que você compreendesse isso, né? Um abraço aqui para Romilson. Obrigado, Romilson. É isso aí, gente. Vamos lá. As fases da agenda global Illuminati. O que é uma agenda global? Vamos fazer uma síntese do que o Prepare-se já mostrou para você desde 2009, para que você que esteja chegando agora, para que você pegue o fio da meada, ou seja, para que você compreenda um pouco mais a respeito do que está acontecendo. O Rubens começou muito cedo no rádio Tamoio, Rio de Janeiro, tá certo? BMX Forfã. Comecei muito cedinho, aos 13 anos de idade para 14, e me mantive no rádio e depois televisão também até 2008. Em 2008 eu pedi demissão da última emissora de rádio que eu trabalhei, foi a Rádio Carioca, e a partir daí apenas dei entrevistas e ainda dou entrevistas e faço participações em alguns programas de TV, mas de forma esporádica, não é mais como um contratado do rádio nem da televisão. E de 2008 para cá eu decidi falar tudo o que eu conhecia, o que eu sabia, o que eu tinha experiência por conhecimento próprio, tá certo? Através dos DVDs Prepare-se. A fase dos DVDs passou e nós mantivemos o trabalho no YouTube até o último dia que eu tive conexão de alta velocidade na cidade, porque eu morava em São Paulo, no ABC Paulista. Mudamos para cá em agosto do ano passado e de lá para cá o Rubens tem feito bem poucos vídeos para a internet, até por conta da conexão, que agora está melhor, não está boa nem excelente, está um pouco melhor, tá certo? Mas por isso o Rubens não tem feito tanta comunicação. Agora, voltando à questão da origem, quando nós começamos a falar sobre essas coisas na internet, o YouTube não era tão censurado, o YouTube não era tão cobrado das autoridades para que censurasse os seus apresentadores. E nós aqui, mesmo antes da monetização,
Mesmo antes de se pensar em ganhar dinheiro com o YouTube, o Rubens já estava aqui com o canal Verdade Oculta. Nós começamos aqui em 2009, sendo que o DVD começou um pouco antes. E de lá para cá, o Rubens tem apresentado para você todo o entendimento para que você possa conhecer passo a passo, época após época, viu, Mecânica Simão Turbo? Obrigado. Conhecer a agenda global e tomar providências a respeito. Por isso, o nome do projeto é Verdade Oculta, e dentro do projeto Verdade Oculta, você sabe, eu lancei também os DVDs chamados Prepare-se. Por que o DVD chamava Prepare-se? Porque era um apelo para que você se preparasse para esses momentos que nós já estamos vivendo e que irão piorar bastante com o cumprimento desta agenda, que para mim, Rubens, já está na fase final. Qual foi o primeiro momento, qual foi a primeira fase da agenda? Eu penso que o primeiro momento da agenda global foi a própria criação desta agenda. E Rubens, na sua visão, quando esta agenda começou a ser criada? Bom, gente, eu não tenho dúvidas que após a Segunda Guerra Mundial, os preparativos iniciais para esta agenda estavam completos, ou seja, não havia mais, vamos dizer assim, elementos, tá certo? Que deveriam ser adequados para poder começar a trabalhar nesta agenda. O que significa isso na prática? Significa na prática que as pessoas, cidadãos do mundo todo, estavam recebendo após a Segunda Guerra Mundial uma nova formatação do planeta. Formatação essa baseada em uma economia centralizada nos Estados Unidos e Inglaterra, com o maior expoente sendo os Estados Unidos, mas ainda com o Banco de Londres, da família Rothschild, mandando na economia mundial, inclusive na economia americana. Após a Segunda Guerra Mundial, então, eles começaram agora a preparar uma agenda. Que agenda? O que é uma agenda? Uma agenda, você em casa pode montar uma. Você, por exemplo, coloca na sua agenda: segunda-feira eu tenho dentista às 8 horas. Na quarta-feira é o dia de fazer as compras, eu devo ir no mercado pela manhã. Sexta-feira eu tenho o exame médico do filho ou da filha, enfim. Você vai elaborar a sua agenda para você cumprir essas etapas de acordo com o cronograma. Os senhores do mundo, pela mesma forma, eles prepararam uma agenda. Mas Rubens, no caso da agenda familiar, você deu vários, vamos dizer assim, objetivos. Citou o dentista, citou o exame médico, citou compras. No caso dos Illuminati, são vários objetivos? Não. No caso dos Illuminati, no caso desse domínio mundial, o objetivo é único, claro e simples: é transformar o mundo em uma ordem mundial nova, que não é exatamente inédita, senão a ordem mais antiga que existia. Então, eu preciso falar para você, boa noite, Mecânica Simas, eu preciso falar para você da ordem antiga. A ordem mundial antiga era a ordem em que o mundo todo falava um único idioma. O mundo todo da época tinha um único rei, o nome dele era Nimrod. O mundo da época tinha uma única adoração religiosa, adoração ao Deus Sol, Nimrod. E existia uma moeda única corrente, a moeda criada por Nimrod e Semíramis. Não se assuste se você descobrir que esta nota de real que você tem, ela tem uma estampa justamente da rainha da Babilônia, Semíramis. Ela está estampada na nota, é a Semíramis. Então, aquela ordem mundial, ela foi modificada após a criação da Torre de Babel e a destruição da Torre de Babel pelas confusões das línguas. Então nós passamos por uma fase descrita na Bíblia, no Velho Testamento, na Escritura. E agora, engraçado, né? Estamos exatamente retomando uma outra fase escrita também na Bíblia, e desta vez no Velho e no Novo Testamento. No Velho, porque em Daniel fala sobre isso. Daniel é um livro da Velha Aliança. E no Novo, porque também Apocalipse fala sobre isso. Esse já é
um livro da Nova Aliança. Então nós estamos agora, na verdade, retomando esta passagem da Bíblia, ou seja, revivendo esta passagem da Bíblia, porque agora estamos voltando ao Apocalipse, estamos voltando à Bíblia e adentrando no livro de Apocalipse, carta de Tessalonicenses e também o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23 em diante. Então, gente, não vamos aqui confundir o que está acontecendo com questões religiosas, apenas citando para você, para que você se situe. A Segunda Guerra Mundial, ela determinou o poderio de 4 nações aqui na Terra: a nação americana, inglesa, italiana e francesa, os aliados, tá certo? E eles criaram uma organização mundial chamada Nações Unidas. Quais são as Nações Unidas hoje? São mais de 200 nações, talvez, tá certo? Talvez 190, 200 nações, não vou precisar aqui o certo, mas são muitas. Só que na época, as Nações Unidas eram 4. Quais eram as Nações Unidas? Inglaterra, Estados Unidos, França e Itália. A coalizão, o grupo coligado para guerrear. Como este grupo, aí sim, apoiado por outras nações, inclusive o Brasil, como ganharam a guerra e detonaram Hiroshima e Nagasaki com aquela bomba fatídica, no final, a guerra já havia acabado, já havia acontecido a rendição e eles mesmo assim detonaram as bombas. Depois daquilo ali, a Organização das Nações Unidas passou a ter um poder muito grande. Tanto que, olhe para cá, você que é criança, você que é jovem, você que é adulto, mas que não tem ainda 50 anos de idade, você ouve falar das agências da ONU como se isso sempre existisse. Mas não, as agências da ONU, a Unesco, a FAO, todas elas, as agências da ONU, os braços da ONU, para controlar tudo, são totalmente novos, foram criados recentemente. Então, gente, após a Segunda Guerra Mundial, começou-se as fases Illuminati. A primeira fase foi a criação da ONU. Aqui no Brasil chamamos ONU, Organização das Nações Unidas, tá certo? Em inglês a sigla é apenas Nações Unidas. Então a criação da ONU, ela foi determinante para a primeira fase deste processo. A segunda fase foi o domínio amplo, total e irrestrito da imprensa. Por que dominar a imprensa? Porque a imprensa, ela forma opinião. E quando a imprensa forma opinião, ela trabalha na cabeça das pessoas, as quais a imprensa tem o poder de penetração, ou seja, você lê o jornal, você ouve o rádio, você vê a televisão. Então esta imprensa, ela tem poder para manipular o entendimento das pessoas a respeito de qualquer coisa. Aí, voltando à agenda para você não perder o fio do meal, preste atenção. Eu disse aqui, a agenda doméstica tem vários objetivos. A agenda Illuminati tem apenas um objetivo. Qual o objetivo da agenda Illuminati? Implementar a nova ordem mundial. Agora, vou voltar para a agenda, não se preocupe. Qual o principal passo da agenda global para criar a nova ordem mundial? O que é o grande feito? Qual é o feito que eles mais precisam colocar em prática para que a nova ordem mundial deles ela volte a acontecer? Por que volte? Porque aquela velha ordem, a ordem velha não era essa? Não falei agora há pouco? Moeda única corrente, religião de adoração a único Deus, uma única religião. Não é o único Deus criador, não. É a única religião. É o ecumenismo, tá certo? Não é apenas um idioma, não é apenas uma moeda corrente, não é apenas um líder único mundial. Mesma coisa que tinha antes da Babilônia, antes da época da Torre de Babel. Então, para isso acontecer, para essa ordem mundial acontecer, eles precisam reduzir a população. Isso é determinante. Não tem como criar uma nova ordem mundial com estabilização no planeta, ou seja, com o planeta durando mais tempo, se eles não diminuírem a população. A Tatiana, ela falou aqui no chat, está certíssima.
reduzir a população mundial é o goal, é a meta deles na criação da nova ordem mundial. Então, a primeira fase da agenda foi justamente a criação da ONU. A segunda fase foi o domínio do que era a imprensa. A imprensa, presta atenção, olha aqui, a imprensa dominada pelos senhores do mundo virou a mídia, um meio de difusão. Imprensa tinha uma certa liberdade, ela era a dona da notícia. Hoje não existe imprensa, existe a mídia. Dono da notícia são os senhores do mundo. Por isso, olha para cá, olha aqui, por isso você vê tanta repetição, por isso você, que é isso? Por isso você vê uma emissora falando uma coisa e a outra falando a mesma coisa a respeito do mesmo assunto. Por isso você abre um canal de informações aqui com o Google no seu navegador, do celular ou no computador, e você vê as mesmas manchetes em várias fontes. Exemplo, você vê a Yahoo, você vê a UOL, você vê Terra, você vê o Estadão, você vê a Folha de São Paulo, você vê o Sputnik, você vê qualquer jornal, você vê qualquer site de notícias. As manchetes geralmente são as mesmas, os assuntos são os mesmos e até os textos são os mesmos. Então, gente, primeira fase, criação da ONU. Segunda fase, domínio da imprensa para transformar a imprensa, aí sim, não mais imprensa, mas para transformar a imprensa em mídia, um meio apenas de divulgação das coisas que eles querem para nos manipular e nos fazer entender do jeito que eles querem que a gente entenda. E eu gostaria e vou continuar mostrando para você essas fases, mas antes, fez tanto sucesso aqueles trechos de filme que eu passei na live passada, que eu gostaria de passar alguns trechos aqui para você, tá certo? E intercalando, nós vamos continuar com as fases da agenda global. Dizer para você o seguinte: isso que o Rubens trata virou assunto de tema de conspiracionista, porque o sistema criou um balaio e jogou tudo enquanto é verdade contra eles no balaio das teorias de conspiração. Mas na verdade essa conspiração existe e você sabe que Hollywood, já há muito tempo, Hollywood vem mostrando pra gente que essa conspiração é verdadeira. Aqui tem um trecho de um filme bem antigo, em preto e branco, e eu gostaria que você prestasse atenção para você compreender. These are the worshippers of currency. Their religion is monetary gain. Their shrine is gold. Their loyalties, first, foremost, and primarily, deal with money. What's wrong with that? Examine the phenomenon of foreign control. You examine it, and you will note with absolute clarity that the lines lead directly to Palestine. They lead directly to Africa. They lead directly to the Vatican. So there we are. There it is. There is a conspiracy. There's an insidious, enveloping conspiracy. A conspiracy personified by the yellow man, by the black man, and by foreigners who come in and infiltrate into our economic structure. Oh, there'll come a morning. Yes, there will. There will come a morning when these men have taken over your home, they've taken over your daughters. You think that's pretty funny, don't you? You think it's pretty funny that your country can be sold out? That they can sell out your flag and your birthrights? You think that's funny, huh? Well, maybe you ought to do something about it, punk. Hey, you're such a big tiger. Why don't you come down here and do something about it? Let me tell you something right now. Someday this country's gonna wake up. They're gonna wake up. And when they find out how Izzy sold him out and how Rastus sold him out and how Pancho sold him out,
They're going to make up a list of all the people that get paid back, and you know where you're going to be? You're going to be right on top of that list. É um trecho de um filme bastante antigo, é um filme em preto e branco, fala algumas realidades. Eu agradeço aqui a colaboração do meu amigo Emanuel Menetings. Inclusive ele fala que essa teoria da conspiração, esse título pejorativo dado a algumas pessoas que falam a verdade pela internet, segundo ele, aconteceu após o assassinato do Kennedy. Eu penso que inclusive passa pelo Kennedy, porque o próprio Kennedy fez um discurso falando quase que trechos do DVD Prepare-se, feitos há muito tempo. Este é um deles, então já não sei mais de qual filme é cada cena que a gente passa aqui. Mas quando ele fala do poderio de pessoas milionárias que enriqueceram, é importante a gente notar, e deixa eu ver se eu passo para outra câmera aqui, aí sim, olha aí, ó. É importante a gente notar que o sistema que está aí, ele é pautado no sofrimento, na dificuldade, na pobreza de muita gente, para poder aproveitar, para enriquecer. Olha essa, por exemplo, ó. Eu tenho que olhar para cá porque está ali, né? Mas a câmera está aqui, deixa eu puxar para cá que fica mais elegante, né? Eu olhei aqui em cima da câmera, pronto. Bilionários americanos ficaram quase 2 trilhões mais ricos durante a pandemia. Deveria ser uma vergonha para o sistema um tipo de situação dessas. Olha aqui, ó. Bilionários americanos ficaram quase 2 trilhões mais ricos durante a pandemia. Na cena do filme que nós passamos agora, você vê o rapaz dizendo que eles inundam a economia, eles chegam e dominam a economia. Dominar a economia é um passo importante para que possam ter força ativa para comandar. Tem um ditado antigo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode é porque tem poder, daí vem a palavra pode, poder. E o poder, nesse caso, ele é pautado no poder econômico, no poder financeiro. Então o que nós temos, na verdade, são pessoas poderosas que manipulam tudo isso, que comandam toda essa maracutaia e que, com crises criadas, olha como a crise beneficia alguém, hein? Estão ficando cada vez mais ricos. Eu penso que a mídia, que não é imprensa, é mídia, deveria ter muita vergonha na cara quando coloca matérias desse tipo. Olha aqui, ó, vamos ler. Bilionários americanos ficaram quase 2 trilhões mais ricos durante a pandemia. A fortuna dos bilionários cresceu 1,8 trilhão durante a pandemia. Apenas 20 pessoas respondem por mais da metade de todos os ganhos bilionários. Então você vê, aí quando nós falamos, Rubens, peraí, o que você está dizendo? Existe então, Rubens, um grupo pequeno que comanda tudo isso? Existe um grupo pequeno que comanda tudo isso. E como esse grupo pequeno consegue comandar tanta gente? Tem um cara que eu gosto muito dele, que chama Daniel Stalin, e eu sempre dou honra a quem tem honra, não é verdade? O Daniel Stalin, ele descreveu uma ferramenta de entendimento, olha para cá, aqui é vitamina pura, viu? Aqui é vitamina para o teu entendimento, é vitamina para o teu cérebro, né? É vitamina para você conhecer tudo isso e muito mais. Deixa eu só me ajeitar aqui a minha internet aqui. Espera aí, eu estou ao vivo aqui, o negócio sumiu, cara. Aí eu penso que não está no ar. Agora sim, voltou. Então é o seguinte, aqui é vitamina pura, tá certo? Então você olha para cá, presta atenção que lá vem ferramenta de entendimento. Não tinha aquele episódio antigo, senta que lá vem história? Então, prepara os ouvidos aí, vem informação verdadeira e importante. O Daniel Stalin, ele trouxe uma ferramenta de entendimento que, se você não conhece, você pode passar a conhecer. Ela chama-se de metodologia sistêmica. O que é metodologia sistêmica? Metodologia sistêmica é uma forma que o Daniel Stalin, não o Rubens, essa ferramenta de entendimento não é minha, eu dou honra a quem tem honra, tá certo? Esta ferramenta de entendimento é do Daniel Stalin, é um espanhol. E, ele diz o seguinte: não é necessário que
o dono do mundo, ou os donos do mundo, nesse caso 13 famílias, que eles comandem todos os setores da sociedade mundial. O Daniel Stalin, ele explica isso através de uma torta de maçãs. Ele pega uma torta de maçã e tira várias fatias, como se fosse uma pizza. E agora ele coloca essas fatias, cada uma sob a responsabilidade de uma pessoa de inteira confiança. Agora, esta pessoa de inteira confiança compartilha outros pedaços menores para outras pessoas que também são de confiança desses. O cara que é o dono vamos falar da pizza, mas no caso ele falou uma torta de maçãs, né? O cara que é o dono da torta de maçãs, ele não tem interesse, ele não quer saber o que pensa, o que imagina as pessoas que estão, na verdade, abaixo do seu comandado. E as pessoas que estão abaixo do comandado desse dono da torta, elas não precisam saber o que pensa o cara que está responsável por elas acima delas. O pensamento do cara que está acima dela norteia o pensamento de todas que estão abaixo. É uma pirâmide, é uma hierarquia piramidal. Essa é minha. Hierarquia piramidal é do Rubens. Então existe uma hierarquia piramidal, onde os de baixo não sabem o que está na cabeça dos de cima, apenas obedecem. E os de cima respondem ao que está lá no topo. Por isso, aí voltando agora para esse contexto, é por isso que aqui está 20 milionários, deixa eu voltar para a matéria para você entender, 20 milionários ou bilionários, 20 pessoas extremamente ricas, tá certo? São os homens que enriqueceram, aumentando em quase 2 trilhões o seu capital com esta pandemia, com a crise gerada pela questão de saúde, que aí acarreta também crise financeira, crise social, crise de todo tipo. Eu já ouvi falar essa semana uma coisa tão feia sobre esse negócio de máscara que eu não ouso nem repetir aqui. Nem para Madinha eu falei que eu fiquei com vergonha, mas é uma verdade, né? Vem na mente agora. Depois eu falo só para Madinha aqui. Agora em 2021, os mesmos bilionários estão valendo quase 5 trilhões, ou seja, tornaram-se mais ricos em 1,8 trilhão. O salto de riqueza vem em um momento de alta no mercado. Então você veja, uma crise, neste caso uma crise de saúde, gerando uma crise social sem precedentes, onde todo mundo está com aquele negócio na cara, parecendo mais ainda um boi, tá certo? Aquela mordaça, né? E um monte de gente sem emprego, um caos social nas grandes cidades e esses homens lucrando muito, exatamente como disse no filme preto e branco que nós assistimos, filme de 1900 e lá vai bolinhas. Por quê? Porque existe uma metodologia de comando dessa coisa toda. E aí, voltando às fases Illuminati, às fases da agenda global, depois da criação da ONU, o segundo momento deles foi o domínio total da mídia. E como conseguiram consolidar o domínio da mídia, dominando a imprensa e transformando em mídia? É claro, é outro tipo de visão que você precisa ter. Quando, no passado, eles queriam conquistar, eles quem, gente? Os dominadores. Quando no passado esses dominadores queriam conquistar, que palavra linda, né? Conquistar as casas, os prédios, as cidades de outras pessoas, eles invadiam com canhões, invadiam com armas pesadas. E assim, herdavam não só riquezas, mas também destroços, porque muitas propriedades eram destruídas nas guerras. Estamos falando aí, gente, do período medieval, estamos falando do período anterior ao período medieval, estamos falando da criação do mundo, estamos falando da linha do tempo da existência humana. Sempre eles criaram guerras, e estas guerras destruíam uma parte do patrimônio que eles herdavam. Então, na época de Alexandre o Grande, Gengis Khan, na época daqueles caras mais antigos que você ouve falar da história, era assim que eles faziam. Só que, olha para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, esses caras,
E aí, voltamos à cena do filme, eles criaram uma metodologia mais interessante, a econômica. Então agora, porque na crise, olha como tudo é amarrado, esses 20 homens ricos do planeta acumulam agora quase 2 trilhões a mais no período de pandemia nas suas riquezas. Esses caras com esse dinheiro todo, eles não usam canhões, não usam bomba atômica, eles usam o poder econômico. Agora, você que está assistindo o Rubens pela primeira vez, toma vitamina, toma aqui mais uma dose. É por isso que fica essa idiotização de polarização em cada país. Um torcendo a favor do governo que está no comando, outro querendo que o governo que não está no comando assuma para comandar, e a história não muda nunca. E fica uns dois palhaços, um brigando com o outro, na família, na vizinhança, entre amigos. A polarização política acontece porque as pessoas não sabem do que o Rubens está dizendo agora. Isso aqui é vitamina. Olha para cá, quando você vê o poder econômico invadindo, aliás, eu quero recomendar um filme, chama Branded, marca. O nome do filme é Branded, marca. Esse filme narra a entrada do voraz domínio americano na antiga União Soviética. É um filme muito interessante, o nome é Branded. Eu nunca esqueci o nome desse filme, porque é um filme marcante, tá certo? Anote aí você que está assistindo. Escreve Branded, né? É marca em inglês, logomarca, marca em inglês, tá bom? Então o que acontece? Esses caras, aí você, 2 trilhões mais ricos, esses caras que se alimentam de crises e alimentam a crise, parece até aquele filme A Hidra, né? A Hidra tem alimentado crises no mundo todo. Quando a nova ordem mundial da Hidra for concretizada, e tal. Lembra desse? Tem um filme também disso aí que nós já passamos no DVD, prepare-se. Então, gente, aqui é o seguinte: bilionários americanos, quase 2 trilhões mais ricos durante a pandemia, esse pessoal são eles que envolvem os políticos de cada país na sua ganância por dinheiro. Os milionários, donos de empresas fora do Brasil, eles vêm aqui no Brasil, por exemplo, para patrocinar os políticos. Então, quando você tem o candidato A, B e C que você escolhe para votar nele na eleição, eles não foram apresentados para você por um amigo seu, por um vizinho, por alguém da sua confiança. Eles têm algo em comum, eles são apresentados pela televisão. E como eles chegam na televisão? Com muita grana de campanha. Então essas campanhas são financiadas por esses criadores de crise. Está ali no quadradinho pequeno ainda ali, né? Naquela televisãozinha lá atrás. Esses criadores de crises se beneficiam com a crise. E eles podem ajudar, colaborar com a mentalidade Illuminati na fase da agenda global. Então, gente, voltando à agenda global, porque nós não podemos deixar de lado o tema principal da live de hoje, que é a agenda global, as fases da agenda. Domínio da mídia, ou seja, domínio da imprensa para transformação na mídia. Hoje, isso que o Rubens está falando pode ser testado por você, é só abrir qualquer navegador, colocar nos sites de notícias e você vai ver a mesma notícia em todo lugar. Agora, não é a próxima fase, mas dentro dessa fase tem o objetivo do domínio da mídia. Para que dominar a mídia? Dominar a mídia para dominar a opinião pública. Mas antes da imprensa, Rubens, quem é que dominava a opinião pública? Era o conceito mítico. O que é conceito mítico? Conceito mítico foi criado pela Semiramis, a mulher do dinheiro, essa mulher que está na nota, foi criado lá na Babilônia. Aquele era o conceito mítico. E qual era o conceito mítico criado na Babilônia? A questão envolvendo Deus e diabo, céu e inferno. Esse papel foi exercido pela Igreja Católica até 1500. Quando chegou o ano de 1500, um cara chamado Gutenberg inventou a rotatória, inventou a imprensa, inventou os teletipos, um monte de tinta nos pedacinhos de ferro que apertava no papel e escrevia jornal. Daí para cá,
A imprensa dividiu o poder com a Igreja Católica com o poder de persuasão e de transformar a opinião pública. Aí passou-se o tempo, viemos para o século XX, viu, Marquinhos SP? Muito obrigado pela força, irmão, muito obrigado mesmo por ajudar aqui o projeto, todos nós agradecemos, viu? Obrigado. Obrigado, Maria Anjo, sempre foi membro aqui do canal, tá aí de volta. Olha, gente, aí o que acontece? Com o domínio da opinião pública, fica fácil implementar qualquer coisa. Você precisa preparar o caminho. Lembra da Bíblia, João Batista preparando o caminho? É preciso preparar o caminho para a ação Illuminati. Como se prepara esse caminho? Prepara-se o caminho fazendo uma lavagem na cabeça das pessoas. As pessoas agora vão entender, compreender, pensar, agir de acordo com aquilo que a mídia propôs. A televisão é o principal, porque ela congrega escrita, falada e vista. A televisão, então, ela é o boom, tá certo? Depois da televisão, o rádio, porque é mais fácil você ouvir do que ler. Muita gente, de repente, não consegue nem ler, porque é analfabeto. E por terceiro, o jornal. Esse poder midiático vem imperando até agora. Quando os caras, por exemplo, inventaram o telefone, o público tinha acesso. Mas não dá para comover ninguém, porque o telefone falava só de uma pessoa para outra pessoa, de cada vez. Agora o rádio falava para muita gente, por isso o governo trancou as concessões. Só dava concessão para quem é do esquema deles. E qualquer pessoa que colocasse uma rádio no ar era rádio pirata e era condenado à prisão por conta de crime federal contra a União. É mole? É verdade. E a televisão, mesma coisa. As pessoas comuns não podiam ter emissora de TV, só aqueles ricos que têm a concessão do governo. Para quê? Para controlar o que é dito para as massas. Por quê? Porque é uma via de mão única. A única via de comunicação inventada até agora, há pouco tempo, que o povo teve acesso foi o telefone, porque o telefone você fala só de um para um. Tá certo? Agora, chegamos na virada do ano 2000, no 80, 99, 98, e aí surge a internet. E com a internet surgem as redes sociais. As redes sociais tinham uma certa liberdade. Hoje aqui no programa passado, o Rubens não tem falado nem 1% da clareza que o Rubens sempre falou, porque senão eles me tiram do ar agora aqui. Então estão cercando, estão neutralizando, estão engessando as redes sociais, porque ela possibilita isso, ó. 2.978 pessoas assistindo o Rubens ao vivo, em tempo real. 13 mil reproduções até agora. Então quer dizer, nessa altura da live, né? Então quer dizer, nós temos que conversar com você aqui agora e esperar que você já entenda uma boa parte do que o Rubens diz, para que você continue alcançando o entendimento do que está sendo dito. Por que isso? Porque eu não posso mais falar abertamente como eu falava aqui há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, gente, as fases Illuminati, as fases da agenda global. Primeira fase, olha aqui, primeira fase, olha para cá, primeira fase, criação da ONU. Segunda fase, o domínio da imprensa, através do poder financeiro, tá certo? Terceira fase, vamos entrar nela agora, o domínio político territorial. Porque nós vimos nos últimos anos tanta movimentação de rebeldes, agora a própria mídia ajuda, né, e faz o caminho. Tanta movimentação de rebeldes. Lembra da Primavera Árabe? Tu lembra da Primavera Árabe, não sabe o que é? Como é que está a tua cabeça a respeito disso? A Primavera Árabe foi uma sequência de consequências, de instituição de poder de várias pessoas no Oriente Médio. E aquilo não parou. E aí foram instituindo governo por governo, criando os rebeldes, criados a favor, claro, do regime do sistema. E aí esses rebeldes foram preparando o momento para o takedown, para a tomada geral. Então nós tivemos na agenda global uma fase que quase passou despercebido. A fase apoiada agora pela imprensa e pela mídia, tá certo? Apoiado pela imprensa, dessas revoluções sociais em vários países. Mas no Brasil não teve, não precisou. No Brasil invadiram com grana, comandam o Congresso,
colocam deputados, colocam senadores, colocam pessoal nos altos cargos dos secretariados, secretária de governo municipal, né? Aquele lá, como é o nome mesmo? Eu esqueci agora. O presidente da República tem lá, ministro. Então, altos cargos em ministérios importantes, as empresas indicam. Você está entendendo ou não? Quais empresas? Brasileiras, tupiniquins? Não! As empresas deles, desses caras que estão ficando quase 2 trilhões mais ricos com a pandemia. Então, gente, criação da ONU, domínio da imprensa para manipulação, como já foi explicado aqui, para domínio da opinião pública, domínio dos países através de revoluções internas causadas por rebeldes criados e treinados por eles, tá certo? E aí a outra fase com esses países que não tinha jeito de entrar com capital, com grana para movimentar, não tinha jeito, invadiram com os próprios pessoas do local, dando uma de rebelde, os próprios concidadãos, dando uma de pessoas que estão insatisfeitas com o governo e destituindo o governo, tá certo? Era interessante, abre um parênteses, que você só via matérias dessas ações mostradas do lado dos rebeldes, né? Os rebeldes estão chegando até não sei aonde, já estão ali, já estão lá, e só falando de rebelde, por quê? Porque a mídia que acompanhava tudo isso, para ir fomentando tudo isso, e trazendo a opinião pública a favor dos rebeldes no mundo todo, ela só ficava do lado dos rebeldes. Se ela entrasse do outro lado, ela tomava chumbo, porque o outro lado não reconhecia isso como imprensa, apenas como mídia mesmo. Aí passou, e aí, gente, o domínio dos países subjugados por conta da economia, toda ela dependente. Eu não posso deixar de passar pela escritura, porque lá está escrito: aquele que toma emprestado torna-se por escravo de quem empresta. Está na escritura, se eu não me engano, o profeta Ageu, tá certo? Aquele que toma emprestado torna-se como escravo, por escravo de quem empresta. E assim, com esse poder econômico absurdo, mas o Rubens, é teoria da conspiração. Olha aqui, olha o jornal que está falando isso, é o Yahoo, olha lá. Bilionários americanos ficaram quase 2 trilhões mais ricos durante a pandemia. Não sou eu que estou falando isso. Tá certo? É teoria da conspiração, olha aí. Esse pessoal invadindo países com dinheiro, colocam todos reféns, colocam altos nomes nos cargos públicos, dominando as autarquias, dominando os ministérios e dominando também as cadeiras nas câmaras legislativas de cada estado, dominando as cadeiras no Congresso Nacional, seja Senado ou seja Câmara dos Deputados, e até na cadeira do presidente da República. Ou você acha que os presidentes que são apresentados para você pela televisão na sua casa chegaram na televisão porque veio a fada madrinha e transformou eles de gata borralheira em Cinderela? Poder econômico jogado em cima deles nas campanhas. E é claro, tá chegando a hora de novo. Agora, gente, a última fase desta agenda é a que está adentrando. E para dar sequência ao programa e para continuar, eu vou trazer outro trecho de filme, porque eu disse aqui, e é verdade, a opinião pública, ela é importante para poder manipular a cabeça daqueles que estão fora do problema atual, para que fique a favor daqueles que estão criando o problema atual, mas sem saber que está a favor dos seus algozes, porque eles têm controle total sobre nós. People can do things to you, things you don't even know about. Like what? They try to control you, they try to force you to act a certain way. They can drive you crazy too. I shouldn't talk about it. I don't know if it's safe or not. I think we're pretty safe here. No. Not really. You're never really safe. One time, maybe a long time ago, people were safe, but that's all over. Not anymore, not on this planet. We'll never really be safe again. We can't be, not with all the technology, the chemicals, the information. No, I don't like to think about that.
É interessante assistir trechos de filmes porque o Hollywood tem mostrado pra gente, ao longo dos tempos, muitas coisas que estavam para acontecer e nós verdadeiramente não saberíamos se não fosse essa, vamos dizer assim, essa piada contada por Hollywood, porque para mim eles fazem piada, gozação com a nossa cara. É impossível. Os caras têm tanta informação antecipada, até sobre datas. Tem filme que você vai ver que você fica bobo, cara, de saber como eles sabiam disso com tanta antecipação. Eu vou trazer para você aqui agora um filme de 1983. 1983. É um filme em que fala sobre 2021. E o que está falando a respeito de 2021 em 1983? Olha aqui, você não vai acreditar. Olha para cá, você não vai acreditar que isso é verdade. Mas olha aí, ó. A exploração começou em 2013. Dimensões do planeta superam PSI, Praga em 2021. Praga em 2021. A expedição médica da própria galáxia, designada para controlar a praga em 2022. Chefes da expedição, Patterson e McNabb, brigaram. McNabb, aliás, cachorrão, assumiu todo o planeta. A expedição médica assumiu em 2031. Estado atual, quarentena limitada. Quarentena limitada. A ação começou em 2013. Não, deixa eu parar aqui para você entender o que está acontecendo. Esse filme aqui é um filme sobre futuro. Na década de 80 tinha muitos filmes sobre o futuro, não é verdade? E esse filme futurista mostra alguém numa nave espacial e ali estão lendo um relatório sobre o que ocorreu no planeta Terra, tá certo? Em 1921, uma praga que foi controlada em 1922. Cara, essas datas, praga, epidemia em 1920, como esses caras sabiam disso, cara? Como esses caras sabiam? Vamos ver de novo para você entender melhor? Vamos lá, vou tocar de novo aí. Dimensões do planeta superam PSI, Praga em 2021. Expedição médica da própria galáxia, designada para controlar a praga em 2022. Chefes da expedição, Patterson e McNabb, brigaram. McNabb, aliás, cachorrão, assumiu todo o planeta. A expedição médica assumiu em 2031. Estado atual, quarentena limitada. Quarentena limitada. Quarentena limitada. Essa aí nem eu nem eu consegui decifrar do que é essa quarentena limitada. Então, gente, a fase Illuminati, a última fase Illuminati, a última fase dessa agenda é justamente colocar as pessoas em estado de total rendição, se render a tudo. Hoje, na atual conjuntura, quando você sai às ruas, você não tem mais aquele sentimento que tinha antes de conhecer o filme Matrix, que talvez fosse até necessário encontrar pela vida um Morfeu para te dizer. Você sempre percebeu a Matrix, você só não sabe o que é, mas você sente quando vai no mercado, quando vai na igreja, quando sai na rua. Hoje, quando você sai na rua e vê todo mundo amordaçado, você para e raciocina e pensa: meu Deus do céu, como tudo isso que foi dito nos DVDs Prepare-se está tão forte, tão pesado, e meus parentes, você vai pensar assim, e os que estão acerca de mim ainda me chamam de loucos, ainda me chamam de pessoa doente, sabendo-se que tudo isso está aí acontecendo de uma forma assim, ó, instantânea, rápido demais. Nós não paramos ainda para pensar, para tentar compreender como isso ocorreu tão rápido. Eu próprio, o Rubens, eu fiquei surpreso de ver como isso veio rápido. Eu sei que eles têm uma preparação de palco, inclusive eu quero falar sobre a preparação de palco. A preparação de palco é algo que diz respeito, é uma ferramenta de entendimento, a não dar um passo na agenda para que se estrepe, para que seja criado problema, até porque existem criadores de problemas. Eu vou citar aqui 4 criadores de problemas, tá bom? Vamos ver os criadores de problemas? Olha para cá: Jane Burgermeister,
A Jane Burgermeister atrasou o plano deles, que era para 2012. Depois pesquisem sobre Jane Burgermeister. Ela atrasou os planos Illuminati. Sumiram com essa mulher, Jane Burgermeister. Os planos deles eram para 2012. Vieram agora concretizar em 2020. Atrasou eles bastante, 8 anos. Tá certo? Assange, lembra dele? Do Wikileaks? Eu não sei a pronúncia correta qual é, eu leio Assange, eu não sei como se pronuncia. Esse cara atrapalhou os planos dele, sumiram com ele. Snowden, lembra do Snowden? O Snowden também atrapalhou o plano deles. E eles sumiram com o Snowden. Quer mais? Alex Jones, cadê ele? Por que tiraram Alex Jones na hora H? Porque sabiam que tudo isso viria à tona agora. E o Alex Jones poderia atrapalhar os planos dele, mas foi o YouTube que tirou, foi a rede social do Facebook. Não foi. Foram os senhores do mundo. Toda essa mídia social, ela está nas mãos dos senhores do mundo. E os senhores do mundo apertam e eles têm que, tá certo? Eles têm que tomar uma posição. Então, gente, esta preparação de palco diz respeito a eliminar tudo aquilo que poderia ser agentes complicadores. Mas, Rubens, por que você usa essa ferramenta de entendimento chamada preparação de palco? Porque você precisa exercitar a sua mente. Você precisa criar ferramentas de entendimento. O que são ferramentas? Bom, escrever com o dedo não dá, então a caneta já não é uma ferramenta, é um objeto. A chave já é um objeto também, porque ela vai abrir a fechadura. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ferramenta. Para cortar, eu tenho aqui um estilete para cortar uma coisa que não seja como um pau, né? Uma madeira, mas uma coisa que seja mais, vamos dizer assim, singela, né? Então você corta com estilete. Aí, ó. O estilete corta mais fácil. Então é uma ferramenta para te ajudar a facilitar a vida. Um abridor de garrafa, de tampinha de garrafa, é uma ferramenta. Um alicate para tirar um parafuso, é uma ferramenta que te ajuda a desenvolver um trabalho. No caso da nossa mente, também precisamos de ferramenta. E o Rubens criou ferramentas de entendimento. Então, quando nós falamos de preparação de palco, nós estamos fazendo uma alusão ao teatro. Quando vai ter uma peça no teatro, é claro que as pessoas que estão encarregadas de preparar o ambiente para os artistas, ele vai colocar, essas pessoas vão colocar ali a cenografia adequada, vão criar um cenário, vão criar adequado para cada tipo de peça que vai ser encenada. Do mesmo jeito, quando eles vão criar alguma coisa no seio da sociedade, eles precisam da mídia, para a mídia criar na cabeça das pessoas a receptividade disso. Tanto que quando eles foram implementar o que iam implementar em 2012, não conseguiram, porque não havia uma força muito grande na população para poder receber aquilo, e havia pessoas como Jane Burgermeister. Ela pegou todo o dossiê do que eles estavam preparando e entregou para o FBI, na boca do lobo. Entendeu? Então, hoje, com essas janelas tapadas, esses buracos na parede, esses buracos no telhado onde entra uma chuva, com tudo isso tapado, eles estão aí implementando a última fase. Agora, a preparação de palco, quando se diz respeito ao cenário atual, ela chega a nos preocupar, e é bastante preocupante. Eu vou dizer por quê. Porque colocam um contra o outro. A mídia domina a opinião pública geral. A opinião pública geral, ela diz respeito a todo mundo, menos você que é contra. Então fica todo mundo contra você. É o que você tem visto aí na sociedade, nos que te cercam. Você só tem, olha para cá, você só tem mais liberdade para falar dessas coisas nas redes sociais, nos seus grupos de zap, nos seus grupos de discussões da rede social, porque perante os que te cercam, você só tem problema se você falar o que você pensa. Estou mentindo? O Rubens está falando coisa que não tem a ver com a realidade? Quando você fala
nas redes sociais, você tem pessoas ali que também estão ávidas para ouvir, para falar, para desembuchar isso. Mas se você vai falar isso para os teus parentes, para os teus vizinhos, colega de escola, colega de trabalho, colega do seu dia a dia, fica mal pra caramba para você. Por quê? Porque na cabeça desses todos o palco está preparado. E sabe como o palco prepara? Sabe como o palco é melhor preparado? Sem dúvida é pelo cinema. Olha aqui mais uma, ó. Sangue nos pulmões, intestinos, hemorragia em todo lugar. Os rins viraram geleia. O fígado também. Liquefação amarelada anormal. Parece que ele morreu há semanas e não há poucas horas. Deixa eu dar uma pausinha aqui, porque, sabe por quê? Esse filme aí é de 1995, esse filme. 1995. O tema do filme é uma ilha onde está tendo um show de rock e lá apareceu alguém contaminado. Tá certo? E aí tem um ministro que é a favor de empresas dizendo que não pode parar o show porque tem patrocínio, tem tudo envolvido. Então você vê que o que o Rubens falou aqui deles dominarem os países com empresas está aí também, né? E a preparação de palco é que em 95, como no exemplo de 83, que você viu no filme anterior, já estavam falando desse momento, dessas coisas que estão aí hoje na vida real. E é interessante, gente, eu vou continuar no filme aí, vamos ver mais, mas espera aí. É interessante que a realidade criada no cinema, ela salta para as nossas vidas assim, ó. E ninguém percebe que foi algo preparado anteriormente. Quer ver uma coisa? Quando eles queriam promover a indústria do tabagismo, eles colocaram cigarro na boca de tudo enquanto é artista famoso de Hollywood, fosse homem ou mulher. E aí, olha para cá, o prato é completo, não é pela metade não, é um prato completo. Lançaram o filme, ó, lançaram o cigarro Hollywood, o sucesso. Mentalmente, isso é subliminar. Por exemplo, Clark Gable, muita gente que não sabe quem é, mas foi um cara famoso. Clark Gable só andava fumando. Marlon Brando, estou falando dos anos 50, 60, tempo todo fumando. As mulheres que ele namorava era por conta do cigarro, o cigarro era um charme. E logo depois lançaram Hollywood, de onde vieram os filmes? Hollywood, o sucesso, fume Hollywood que você vai ter o sucesso. Sucesso do Marlon Brando, quando? Alienação. Mas é tudo preparado. Depois dos filmes incentivando o tabagismo, o mundo todo passou a fumar. Então, quer dizer, para introduzir o cigarro, eles introduziram primeiro nos filmes. Outra coisa, palco preparado para o Homem na Lua. Quantas séries foram feitas de ficção científicas de naves espaciais? Era Perdidos no Espaço, era a Jornada nas Estrelas, era Buck Rogers no século 23, era Flash Gordon no Planeta Domingo. Domingo quer dizer, do homem chamado Mingo, ou Mongo, nem sei mais o nome do cara. Era tudo enquanto é filme, seriado, e tudo dizendo que o homem foi na Lua. Antes de 69. Para quê? Para que quando dissessem que o homem foi na Lua, ficaria na mente da pessoa como uma realidade. Porque o filme, geralmente o filme, ele transporta uma realidade muito maior, por exemplo, do que o sonho. O sonho você esquece no dia seguinte, geralmente. Mas o filme você não esquece. E aquilo ali é introduzido na vida real como se fosse um fato real. Assim, gente, eu não vou me prolongar, que a gente vai continuar assistindo aqui essa preparação de palco para essa última fase agora. Mas não vou me prolongar, mas vou dizer para você. Exemplo 1, tabagismo, saltou das telas para a realidade, tá certo? Exemplo 2, homem na lua, saltou das telas para a realidade na cabeça do povo, só se for, tá certo? Crise do petróleo nos anos 70, saltou das telas para a realidade. Assassinatos, crueldades em shopping, metrô, e cinema e escola, saltou dos filmes
do Arnold Schwarzenegger, duro de matar, difícil de matar, não sei o que, de comando para matar e tanto matar, aquela violência exagerada dos anos 80 saiu das telas para a realidade. E agora, não precisa falar, isso que está aí também saiu das telas para a realidade. Você compara, comprova, continuando assistindo aqui esse trecho de um filme que eu já não sei mais qual é. Tony Stone é proprietário e promotor do festival. Mas o que está acontecendo? Olha, só nos dê um tempo. Tempo é exatamente o que nós não temos. E agora mesmo há mais jovens indo para aquela Mas não ilha. tem uma equipe médica lá? Sim, eu enviei um pequeno grupo de emergência como posto Ótimo, avançado. ótimo. Então termine seus testes e monitoramos a situação. Está bem, vamos ficar atentos e de olhos abertos. E vamos dar um passo de cada vez. Estamos todos no mesmo barco aqui. É um filovírus B9K, também chamado de Bactra. Nunca ouvi falar. Foi visto só 2 vezes, um microsurto no Afeganistão em 2005 e o outro na China há 2 anos. E não existe vacina para isso? Não tem nenhum tratamento conhecido para ele, não há Mas nada. tem que haver alguma coisa, alguém que saiba alguma coisa, como combatê-lo. E seus colegas na AVP? Eu conheci um cara, ele era obcecado por isso. Obcecado pelo Bactra. Por quê? Porque ele achava que tinha o vírus. Foi ele quem me falou sobre o Bactra. Disse que era um agente negro. O que isso quer dizer? Escuta, isso não é da minha área. Luiz, por favor. Por favor. Agente negro é um vírus criado ou alterado para uso militar. Pra trás, deixem a equipe médica passar. Pra trás. Estamos providenciando transporte, mas por enquanto, por favor, se afastem. Deixem-nos passar. Pra trás, pra trás. Qualquer tentativa de deixar a ilha será evitada à força. Não pode deixar a ilha. Recuem agora mesmo. O governo agiu rápida e responsavelmente. Nossa prioridade número 1 é a segurança de nossos cidadãos. Estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para conter a disseminação dessa doença. Mas por quê? Por que a AVP? Porque estão fazendo vírus. Coisas como ebola, malária. Estão desenvolvendo, produzindo em massa, estocando agentes de guerra biológica, as formas mais puras e mortais deste planeta. Estão cultivando e experimentando coisas que você nunca imaginaria. Eu vi isso. Então estão quebrando todas as leis e tratados internacionais que existem. É exatamente o que estão fazendo. Esqueça os mísseis e bombas. Quer maior destruição em massa que o ebola? Pense no antrax. Uma colherada pode destruir uma cidade. É apenas ficção científica, né? Nada mais que isso. Apenas ficção científica. Tá certo? Bom, são 23h13. Nós não vamos nos alongar muito. Dizer para você que a fase final, nós já fizemos um vídeo passado sobre isso, sábado passado aqui. Quarta-feira que vem o Silvio de Freitas vai estar com a gente. O nosso queridíssimo Silvio fazer uma live aqui com o Rubens, quarta-feira, às 22 horas. E eu vou aguardar ansioso para estar com o Silvão mais uma vez, né, aqui no nosso canal. Olha aqui, mais uma manchete que eu acabei olhando aqui, ó. Margem de lucro de frigorífico dos Estados Unidos saltam 300% na pandemia. Ô, coisa para dar lucro para os ricos, hein? Os ricos cada vez mais ricos com as crises, né? Só vai endossando tudo aquilo que nós falamos aqui. E a verdade é que esses filmes passados aí, gente, foi uma grande preparação de palco na mente da gente, para poder a gente acostumar, para isso sair da tela para a realidade, a gente não vê como coisa absurda, né? Mas vê como coisa normal. Bom, gente, olha, eu preparei aqui uns trabalhos aqui, mas para hoje já era, estamos já com o tempo avançado, tá certo? Eu até peguei aqui um biscoitinho maisena, olha aqui, ó, maisena, só que maisena é a marca, né? E é amido de milho, não é verdade? Ó? Tá aqui maisena, né? Esse piraquê é do Rio de Janeiro, eu acho que é do Rio, porque a fábrica é em Turiaçu. E agora conseguimos aqui na cidade, comprei logo uma caixa com a Madinha. Mas maisena é marca. É que eles colocaram no passado o nome maisena no lugar de amido de milho e não tiraram mais.
entendeu? Também o Batman é Batman, porque é Superman, Spider-Man, tudo é man. Mas o Batman colocaram errado de Batman e ficou Batman. Quer ver outro que está errado? O Massacre da Serra Elétrica. Aquele filme não trata-se de uma serra elétrica, mas de uma motosserra. Diferente, né? Quer ver outro errado também? A questão do filme da Gretchen, Aluga-se Moças. Alugam-se Moças. O filme ficou errado e fizeram 2 e continuaram Alugam-se Moças também. Então tem coisas que eles começaram errado, olha para cá. Tem coisas que eles começaram errado e nunca consertaram. Agora que eu dei esses exemplos de coisa de comer, de filme e tudo mais, tá certo? Agora o paralelo vai ser com as coisas do sistema Illuminati. Vai ficar muito legal. Você vai ver essa ferramenta de entendimento no nosso próximo encontro. Quer outra também boa? O scanner, deixa eu pular para cá. É imperdível, né? O scanner versus o exame. Sabe aquele código? O QR Code, que não é mais código de barra, o QR Code. O QR Code serviu para codificar não só preços de mercadorias no supermercado, não só para isso, tá certo? Mas para toda informação a respeito do produto, inclusive prazo de validade e tudo mais. Fica tudo codificado no QR Code. Quando o dono do mercado quer mudar o preço de qualquer produto, não precisa ir lá com a maquininha, marcar produto por produto como era antes. Basta apenas modificar aquele registro que diz respeito ao QR Code que está na embalagem. Tá certo? Agora, e o exame, hein? E o exame médico? O que tem a ver o exame médico com o QR Code? De um lado, o QR Code, tá certo? Escaneado. E de outro lado, o doente examinado. É uma ferramenta de entendimento imperdível no nosso próximo programa. Falo sim, meu amigo Silvão, e breve, né, o Silvio de Freitas aqui com o Rubens, muito legal, né? É quarta-feira que vem, deixa eu tirar esse negócio aqui da tela, quarta-feira que vem, o Silvio de Freitas com o Rubens, tá certo? Aqui ao vivo, aqui no Verdade Oculta. Deixa eu agradecer o pessoal que participou com a gente aqui hoje. Alô, Flávio Santos, obrigado, discípulo do Verdadeiro, obrigado. Agradecendo a esses que eu vou citar aqui, agradeço a todos, viu, gente? Então, sinta-se também agradecido. Meu querido parça, Rogério Pereira, o Menitinho, que vai ser meu vizinho. O Rogério também deveria ser meu vizinho, mas não sei cadê ele que sumiu. A Cris, a Maristela, a Adriano Souza Santana, das antigas, meu parceiro, obrigado. Discípulo do Verdadeiro, Maristela Signori, obrigado. Silvinha de Souza, cadê a beijoca da Silvinha? Não pode faltar, né? Uma beijoca, Silvinha. O Menitingues, também, deixa eu ver mais quem aqui, Rubens, Marquinhos São Paulo, obrigado. Deixa eu ver mais quem, a Maria de Fátima, obrigado. JBR, Tatiana, obrigado por estar aí. Obrigado todo mundo que está assistindo a gente aí, muito obrigado. André Luiz, que fez uma boa ação aqui. O Bento Lisboa também na boa ação, obrigado. A minha queridíssima Maria Anjo, beijoca para Maria Anjo. Obrigado a você também, menina. Tá certo? Obrigado a Wayne Witt, obrigado Marquinhos São Paulo, fez uma super boa ação aqui, obrigado. Bom, mas quem? Antônio Filho, Fábio Lupe,
Todo mundo assiste aqui a nossa live, né? E alguns comentam, os que estão aqui ligados diretamente ao Verdade Oculta como patrocinadores comentam e as pessoas todas podem assistir livremente. Gente, desejo a você de coração uma ótima noite. Estou aqui na Amazônia, o local aqui que eu sempre falo para você é maravilhoso para se viver do ponto de vista da liberdade, mas é terrivelmente difícil para comprar as coisas, para poder conseguir chegar aqui, para construir nessa época está muito difícil. O pessoal está aqui trabalhando nas construções de casas aqui, mas está sendo doloroso, ponte caída, o pessoal coloca uma pinguela, vem a chuva, leva a pinguela, leva tudo, acidentes inclusive com carros. O pessoal tem um pau de arara aqui, que aquele caminhão que carrega pessoas esses dias virou um pau de arara no rio. Ainda bem que ninguém se feriu, mas tombou lá dentro o pau de arara. Para tirar foi difícil. Época de chuva, estamos com chuva aqui desde o início, no meado de novembro, e vamos até final de fevereiro com chuva. Se você pensa em vir para cá agora para mudar, o conselho é que não venha. Se você pensa em fugir da nova ordem mundial e vir para cá também, eu digo para você, não vem agora não, porque muitos desistem, viu? Uma boa parte desiste e vai embora, por causa da dificuldade do lugar. Agora, se você tem seu pedacinho de terra aqui, pode deixar que aqui ninguém invade, ninguém mexe no que é dos outros aqui é um paraíso, quanto a isso, tá certo? Aí você deixa aqui, na hora H você corre, porque pelo menos ainda dá para fugir da grande calamidade, e é claro que passar despercebido também nos senhores do mundo, eu penso, né, imagino, e torço para isso, porque temos aqui na verdade 250 famílias, plantadores de cacau, dá certo, para a Nestlé e para as empresas de chocolate. Eu penso que o governo não vai querer nos exterminar, né? Sei lá, né? Eu penso que eles não vão querer nos tirar daqui, já que nós ajudamos a eles com a plantação de cacau. Eu torço para que isso seja verdade. Eu botei isso na cabeça e quero acreditar nisso, né? Mas com relação à nova ordem mundial aí, aliás, com relação à grande calamidade, eu tenho 99,9% de certeza de que estamos livres, né? Por conta da densidade demográfica que ser bem pequena, ter poucos moradores na vila, e aqui ninguém mexe em nada de ninguém, ninguém também deixa ninguém mexer em nada de ninguém aqui. Um abraço, gente, muito obrigado a todos por tudo, tá certo? Muito obrigado mesmo, uma boa noite para você, que nosso Pai Celestial possa abençoar.